Caverna de Platão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Caverna de Platão. A Caverna de Platão é um conto, é uma situação hipotética escrita pelo Sócrates, que conta uma aula que o Sócrates deu para os alunos dele. Então, nesse capítulo 7 da República, do livro República, o Platão está descrevendo como é que o Sócrates deu essa aula a respeito da percepção da realidade. E só para você ter um exemplo como esse assunto realmente pode parecer fácil, mas não é tão fácil, vocês imaginem duas pessoas caminhando lado a lado. Vem conversando, duas pessoas na rua vêm conversando. Aí passa uma brisa por essas duas pessoas. Uma pessoa diz assim, olha, começou a esfriar, eu acho que vou ter que botar um agasalho. E a outra pessoa diz assim, não, eu acho que não, eu não estou sentindo o frio. Aí, nesse momento, é um momento de reflexão, mas vem cá, se a brisa é a mesma, o evento é o mesmo, como é que um percebe a realidade de um jeito e o outro percebe a realidade de outro jeito? Qual dos dois tem razão? Onde é que está a verdade? Não é? Então, quando a gente começa a colocar o ser humano no contexto e começa a tentar entender como é que ele sente a realidade, isto é, como é que nós sentimos a realidade, a gente começa a perceber que a coisa não é tão simples. Parece assim que cada um de nós tem a sua própria verdade, a sua própria realidade. Cada um de nós percebemos ao nosso jeito, de acordo com a nossa subjetividade e também de acordo com o estado do nosso corpo. Por quê? Porque nós percebemos a nossa realidade através dos nossos 5 sentidos. O tato, a visão, o paladar, a audição. No caso que eu citei, esse exemplo, foi o tato, né? O vento passou pelo corpo da pessoa. Um começou a sentir frio, começou a esfriar, e o outro disse que não. Então, até depende do qual é o estado de saúde de cada um deles. De repente, um já estava mais doente, estava meio gripado, por isso que sentiu mais frio, o outro sentiu menos frio. Assim, se for assim, então a realidade é muito difícil de ser captada. Onde é que realmente ela está? Tá? Esse que é o tema que eu queria trazer para vocês. Né? Não sei se a Bárbara podia botar a figura do Platão aí, só para o pessoal ter uma ideia. Vou inserir aqui. Se quiser botar uma foto de uma estátua do Platão. Ó. Esse aí é o cara que escreveu o livro que nós vamos ver. Eu tirei essa foto da internet, mas ela não está muito legal. Mas dá para ver que o Platão II, a foto está lá em Atenas. Né? Daqui embaixo dele ele tem os papiros onde ele escreveu os livros dele. Né? Tá certo? Então, isso seria a nossa introdução. Né? Veja bem, a gente pode achar que a coisa é simples, mas à primeira vista parece simples. Mas, para quem tem o pensamento investigativo, a gente começa a encontrar alguns detalhes que merecem mais atenção. É isso que a gente vai procurar fazer agora. Tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês a tão conhecida Caverna de Platão. Eu pedi para a Bárbara colocar aqui no nosso espaço a Caverna de Platão e eu vou descrever para vocês a caverna. Depois nós vamos discutir o que vem a ser a caverna. Tentar interpretar a caverna. Ela não sobe mais, pelo menos na minha tela aqui, ela está cortada embaixo, a Bárbara. Não, ela é esse tamanho. Desse tamanho mesmo, não tem como mudar. Bom, mas eu acho que eu sei porque tem uma faixa aqui embaixo, tem que tirar a faixa aqui, não sei como é que tira essa faixa. Não sei se Uma vocês faixa? estão vendo a caverna. Não, ela está completa, Sérgio. Está completa. Tem problema Tá. nenhum? Então tá. Então,
o Platão escreveu sobre a caverna e o Platão escreveu uma aula que o Sócrates estava dando para os alunos dele. Então, o Sócrates diz o seguinte: imaginem vocês uma caverna. Né? Podemos ficar com essa aí. Na internet a gente pode pegar mais diversos, tem muitos exemplos de caverna. Mas todas elas têm que ter esses elementos. Tem uma entrada da caverna, que é fora da caverna e dentro da caverna. Lá fora, em cima, tem uma pessoa que saiu da caverna. Se eu der e eu não tiver, eu trouxe as tampinhas para ela também. Tem alguém com... Sérgio, tu tá mutado. Acho que a Babi foi mutar quem estava falando e tu tá mutado também. Aí. Tá. Então, tem duas pessoas que estão tentando sair da caverna. A saída está à direita ali. A pessoa que logo depois da entrada ou da saída da caverna, nós podemos ver que tem um platô com uma fogueira. Né? Ela aparece em amarelo ali. Ó. Ali é uma fogueira. Logo depois que termina a fogueira, existe um muro dividindo a caverna ao meio. Na parte direita do muro, nós vemos ali 4 pessoas encapuçadas, né, com um bastão. Sobre o bastão tem imagens feitas de barro, de madeira. Né? A gente tem que pensar isso há 2.500 anos atrás. Né? E tem um muro. Do outro lado do muro tem algumas pessoas que estão sentadas no chão, né? Encostadas no muro. E na frente dessas pessoas que estão sentadas tem o fundo da caverna. O que acontece lá no fundo da caverna são as imagens que são produzidas pela fogueira que passa por aqueles objetos e projeta a imagem dos objetos no fundo da caverna. O que fica conhecido como povo da caverna são aqueles que estão sentados à esquerda do muro. Eles estão acorrentados. Pés, mãos e o pescoço. Eles só podem olhar para frente. Eles não podem olhar para os lados. Só para frente. Então, o que eles estão fazendo? O povo da caverna sempre existiu na caverna. Sempre moraram, sempre viveram assim, gerações após gerações. Eles estão dessa forma aí. Então, você pode ver que é uma situação hipotética, né? Realmente, isso não é possível. Mas o que importa é o simbolismo que a gente vai analisar depois. Então, o povo da caverna sempre esteve na caverna e sempre estava olhando para o fundo da caverna, onde aquelas imagens estão passando. Aquelas pessoas encapuçadas, elas estão caminhando ali. Então, as imagens que estão lá, elas estão se movendo. Se movem pelo movimento que os homens estão dando, mas também pelas chamas da fogueira, que a chama de uma fogueira não é uma luz permanente, né? A labareda ela aumenta, diminui. Então, a projeção de uma imagem produzida por uma labareda ela não é constante, ela é mudança. Então, o povo da caverna ficava olhando as imagens, ficava tentando interpretar. E diz assim, ó, bem à direita lá, eu estou vendo uma pomba. Aí o outro diz, não, mas não seria uma águia? Eu acho que é uma águia. Aí o outro diz, não, aquilo ali é um cisne. Enfim, eles ficavam discutindo o tempo todo o que representa cada uma daquelas imagens. Tá certo? Até agora? Entenderam até agora? Essa situação hipotética? Bem, aí chega um belo dia que um habitante do povo da caverna ficou entediado, não se comportava mais ficar olhando aquelas figuras. Ele pega então e começa a forçar suas correntes. E vai forçando, até que uma hora ele consegue liberar uma mão, aí com a ajuda de uma mão na outra ele consegue libertar a outra mão, consegue libertar as correntes dos pés e do pescoço. Aí quando ele sai daquela situação, se levanta, aí ele consegue pela primeira vez enxergar de frente os seus parentes, vamos dizer assim, né? O próprio povo dele. E o povo olha, mas o que você está fazendo? Volta para as correntes. Ele diz, não, eu não aguento mais ficar aqui.
Não, mas volta para as correntes, o que tu está fazendo? Nunca nenhum de nós fez isso. Por que tu está fazendo? Porque eu não aguento mais, eu quero buscar outra vida. E eles, não pode. E todo mundo começou a discutir com ele. Ele pega e pula o muro. Quando ele pula o muro, ele vê aquelas pessoas ali e vai descrevendo, não sabia que tinha gente, tem gente aqui atrás com umas estátuas. Aí o povo da caverna diz assim, que estátua, coisa nenhuma, volta para cá. Então você não sabia que tem uma fogueira aqui atrás? Não tem fogueira nada, volta para cá. Aí ele pega, passa pelo muro, sobe ali, passa pela fogueira e começa a sair da caverna. Então vamos imaginar o seguinte, aquele que está lá fora, que está olhando em torno ali fora, bem em cima, é um elemento que fugiu da caverna, ou saiu da caverna. E pela primeira vez ele começa a olhar, né, agora através não de uma fogueira, mas sim da luz do sol, ele começa a olhar o entorno e ver as coisas como as coisas realmente são. Ele vê cores, ele vai conseguir ver o cavalo, como é realmente o cavalo, vai conseguir ver o pombo, a águia, ele vai ver o jarro de barro que aparece ali, o círculo, aquilo ali. Ele começa a ver tudo isso como realmente as coisas são. Né? Ele começa a ver a realidade. E aí ele fica extasiado com isso. Ele fica deslumbrado com isso. Uma coisa que eu esqueci de falar agora, me lembrei agora, retornando um pouquinho, para ele conseguir sair da caverna, veja bem que a saída da caverna não é uma coisa fácil. Né? Ele tem que escalar aquilo ali. E isso é importante, depois a gente vai ver por que é assim. Por que o Platão falou assim? Ele para sair da caverna, ele tem que escalar, e à medida que ele vai saindo, a luz do sol vai ofuscando ele também. E assim mesmo ele está decidido a sair. Então ele vai indo, lá fora ele está quase cego, com as mãos nos olhos, porque a luz do sol é muito forte, muito mais forte que a fogueira. E então, depois que ele conseguiu vencer tudo isso, ele fica extasiado, como eu falei, né? E fica caminhando em torno da caverna, procurando ver como é que as coisas são. E chega uma hora que ele pega e se lembra do povo dele, do povo da caverna. Eu vou ter que voltar para contar para o meu povo como é que as coisas realmente são. Aí ele volta para a caverna, desce de novo, a descida também é complicada, e agora ele não fica ofuscado, ele fica cego, porque a luz do sol é forte demais, e a luz lá de dentro é muito fraca, então ele abre os olhos e não enxerga nada, e vai se acostumando agora com a luz da fogueira, volta, faz todo o caminho inverso e volta pula o muro e vai lá e começa a contar para o povo dele. Olha, vocês não têm ideia, lá fora é diferente. Lá fora eu consegui ver as coisas em cores, eu vi as coisas têm volume, né? A águia e o cavalo não são tão pequenos, cada um tem um tamanho, enfim, ele vai descrevendo tudo isso. Tem uma grama verde, tudo. E o povo da caverna diz, cala tua boca, por que está dizendo isso? Nunca ninguém disse isso para nós. E ele vai descrevendo, até que ele irritou tanto o povo da caverna, que o povo da caverna começa a planejar assassinato dele, matar ele. E aí termina o mito. Quando o povo da caverna começa a falar, vamos matar esse cara está nos incomodando. E aí termina o mito da caverna. Pode tirar fora o mito. Obrigado, Mário. Então, esse é o mito. Nós encontramos no livro República, no 7º capítulo. Bom, o que o Platão queria dizer com tudo isso? É aí que está o detalhe. Por que tudo isso é importante e o que ele queria dizer com tudo isso? Então, agora, nós vamos fazer uma avaliação desse simbolismo todo, porque isso aí é um tema simbólico. Né? Tudo isso que foi dito pelo Platão, ele tem um valor simbólico. Então, se nós agora analisarmos
cada um desses símbolos nós vamos entender a mensagem que o Platão queria passar para nós. Alguma pergunta até agora? Quem quiser fazer pergunta, pessoal, levanta a mão que a gente abre o microfone, tá? Bem, então eu vou fazer a pergunta. Ribas já está na fila. Estou entrando na fila, então. Para vocês, o que significa ser a caverna? O que é a caverna? Diz pra gente então, Ribas. Quem é que se arrisca a dizer o que é a caverna? Flávia, depois do Ribas. O Ribas Oi. Consegui me diz... Não, a pergunta não é bem uma pergunta, seria talvez uma constatação, mas essas pessoas que viviam na caverna, eles nasceram ali no mito, Sérgio, eles sempre estiveram ali, é isso? Eles estiveram ali. Por isso o impacto de cidade... É uma situação hipotética, né? Claro que isso não em alguns casos. não é possível que isso aconteça. Nascer acorrentado, não quer? Tinha que comer, tinha que dormir, enfim. Mas é assim que o Platão falou. A caverna não pode ser a ignorância, Sérgio? Não. Ou a novela da Globo. A ignorância está presente aí, Marcia. Realmente tu pegou um ponto importante. Que é praticamente o segundo item que eu vou perguntar aqui. Mas se alguém se arrisca mais em o que significa caverna nesse ponto? Flávia, tu quer abrir teu microfone? Perdão, fecha. O isolamento do mundo, não? Não. Sei lá. Eu. Fala, Lúcia. Tudo bom, Lúcia? Oi, tudo bom, querido? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Sérgio, Olha. a caverna não pode ser o nosso eu interior? Olha, Nossas sensações? pois é, se a gente pensar um pouco, a gente podia até dizer que sim. Mas o que o Platão queria dizer, o Platão não entra mais nesse detalhe subjetivo. Porque se eu digo que sou o meu eu interior, aí eu entro dentro do campo da psicologia, entendeu? Sim. E ele não quer entrar aí. Até porque naquela época não existia mesmo esse conceito de psicologia, essas coisas. A caverna representa o mundo que nós vivemos. Sim. Mas não deixa de ser, né? Nós todos somos o povo da caverna. Nós vivemos num mundo de ilusões, porque aquelas imagens que estavam passando na frente deles ali, não deixam de ser ilusões. Nós vivemos, a caverna representa o nosso mundo. Então, Flávia. outra pergunta, e o povo da caverna? Somos todos nós. Uhum. Flávia, tu quer abrir teu microfone para fazer a tua fala? Alguém mais quer falar? A Flávia. Era o que eu ia falar, que seria o interior. Sim. Pois é, igual a Ana Lúcia. Uhum. Pois é por causa disso que eu falei, né? Porque o Platão estava pensando não no caso específico, mas ele está pensando mais no caso geral da própria humanidade, né? E então a visão que ele tinha, que ele teve naquela época, é que o mundo que nós vivemos é um mundo que causa dificulta a nossa percepção da realidade, porque nós vemos a todo momento coisas que não são bem assim. Como assim, Sérgio? O exemplo que eu dei antes. Quais são os meios que nós dispomos para perceber a realidade? Os nossos 5 sentidos: visão, tato, audição, paladar. Né? E nós vimos aquele exemplo que o tato, daqueles 2 homens que vinham caminhando lado a lado, o tato, que é uma das 5 formas de entendermos a realidade, ela nos engana. Né? Ela nos engana. Aqui em casa, por exemplo, eu e a minha mulher, a Marília, quando começa a esfriar, eu sou friolento, ela é carolenta. Então, chega de noite, começou a esfriar, eu digo, não, bota uma manta
boto mais uma manta aqui porque eu vou ficar com frio. Eu disse, não, mas eu vou ficar com calor. E aí, quem é que tem razão? Eu ou ela? Não é? É difícil de determinar o que realmente está acontecendo. Né? Então, existe uma questão muito subjetiva disso aí, né? E eu sinto calor, ela sente... Desculpe, eu sinto frio, ela sente calor. Mas e aí, o real, o que é o real? Ah, então o real mesmo não está nem em mim e nem nela. Agora, dá para dizer, Sérgio, que existem três formas de avaliar isso. Uma é a realidade em si, outra como cada um percebe essa realidade. Então, no teu caso e no da tua esposa, podia são discutir três lados. Podia. Sim, Márcia, a gente podia dizer que existe a questão subjetiva, né? que é o jeito de cada um ser, né? Porém, se eu entender assim, se eu for por esse caminho, então eu posso dizer, bem, se existe essa forma subjetiva, de cada um de nós ter a sua realidade, então eu sou obrigado a admitir que deve existir uma que não é subjetiva, que é objetiva. E essa, que é objetiva, é única. É o consenso, diríamos. Não, Dá para dizer que é o não consenso? é o consenso. Não, veja bem, se cada um de nós tem a sua visão de realidade, acredita nas coisas, isso aqui é isso, né? E aí o outro diz que não é isso, como, por exemplo, o caso de duas pessoas caminhando lado a lado, bateu a brisa. Então, se cada um tem a sua verdade, é evidente que deve existir uma outra verdade que é maior do que a minha e do que o outro. Não é o consenso, é uma outra verdade que está acima dos dois. Sérgio, poderia se dizer, então, assim, ó, existe nas coisas uma verdade verdadeira, uma realidade, né? E existe em cada um uma maneira de perceber aquela realidade de acordo com a sua limitação. Com a sua subjetividade. No caso com a sua bagagem vivencial, Isso. faz com que a pessoa perceba isso. Dentro da sua limitação de conhecimentos, né? Exatamente. Falasse bem. Mas isso não impede que existe o que é real, né? Existe um real que independe se eu estou sentindo frio ou não. Não. O real não quer saber disso. O Uma real... coisa, eu e o Ivan estamos que nem tu e a Marília. Só que o Ivan às vezes resolve me tapar, porque ele está com frio. Pois é. Mas viu, Ana? É assim, ó. Existe o real que não quer nem saber se eu estou com frio ou não. Ele é o que ele é. Ele é verdade em si mesmo. Por isso ele é absoluto. Sim. Existe uma verdade absoluta que está acima de todos nós. Sim. Entende? Isso. E eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. Veja bem, é filosofia. Não, sabe? Tipo assim, ó, tá calor ou tá frio. Agora, eu, de acordo com o meu organismo, vou sentir o meu calor e o meu frio. Exatamente, isso. Agora, bom, eu já vou antecipar aqui, mas aí como é que eu faço para fazer com que a minha subjetividade alcance fique mais próximo possível dessa verdade absoluta? É isso que nós vamos ver agora aqui. Entendeu? Eu tenho meu jeito de ver. Todo mundo tem seu jeito de ver. Quando tu falasse bem, na minha bagagem. Na minha bagagem, eu tenho meu sistema de crenças. Eu acredito que isso é assim, mas o outro já não acredita. Aí, às vezes, tu fica em dúvida. Tá, mas quem é que tem razão? É a mesma coisa da brisa passando pela pessoa. Às vezes, tu tem que... Bem, então os dois... Cada um de nós tem o seu sistema de crença, cada um de nós acredita nas coisas que são do seu jeito de acreditar. Mas isso não tem nada a ver com aquela verdade que está acima de todos nós. É bem diferente. Pode ser bem diferente. Mas então, se é assim, tem uma verdade com nível baixo, uma verdade com nível superior, máximo, como é que nós aqui de baixo fizemos para nos aproximar dela? Desculpa te interromper, Sérgio. O Moacir quer fazer uma pergunta ou falar alguma coisa? Pode desmutar aí, Moacir? Abriu o canal consegue? Ali. Mandei um pedido aí. Deu. Agora falou. Sérgio, Fala.
Tá ouvindo? Sérgio, é o seguinte, sabe que esse negócio do mundo exterior aí da caverna, Sim. Sabe que eu tenho uma coisa comigo, principalmente quando eu viajo de carro, que eu vou de carona, e às vezes eu vou sábado, um domingo, e fico olhando essas casinhas assim lá no meio do mato assim. Eu fico pensando o domingo deles, a segunda-feira deles, é quase tudo igual para eles. Sim. E a minha realidade é diferente da deles. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre faço essa comparação assim. Pô, o cara está num domingo, se eu estou num domingo na minha casa, é um churrasco com os amigos. E os caras ali no campo, a realidade deles ali estão dentro da realidade deles. Eles ficam com o dia a dia deles quase que parecido. Eu não sei se chega a ser parecido, sim, mas é a realidade deles, isso aí, essa comparação, sim, que eu faço. Eu entendi o que tu quer dizer, mas será que é exatamente isso que nós estamos falando? Para saber, por isso mesmo, para saber qual é a verdadeira realidade. Pois é. É a dele ou é a minha? Não, veja bem, tu tem um estilo de vida, tu tem um jeito de viver, né? Tu tem um grupo social que é diferente do outro. Certo. Certo? Então, onde tu vive, o jeito que tu vive, como é que tu cresceu, né? É bem diferente do outro. Imagina o índio da Amazônia e nós aqui na cidade. Então, eles vão viver momentos diferentes. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de realidade. O que realmente é real e o que não é real. Mas eu pergunto, para quem é? Para o índio ou para mim a realidade? Para o índio, a realidade dele é aquela. Tanto faz. A verdade absoluta, ela é para todo mundo. A caverna representa o planeta Terra. É para todos. Entendeu? Cada um de nós, tem um cara que mora no Polo Sul, outro cara mora na Bahia. Claro que a vida é completamente diferente. Mas eu estou falando de outro assunto. Eu estou falando daquele, o que realmente as coisas são verdadeiras. Porque eu posso estar me enganando lá na Bahia, mas eu posso estar me enganando no Polo Sul, Polo Norte, lá, no outro lugar do planeta. Eu estou falando de outro assunto. E pode existir várias realidades? Não, a realidade é uma só. Essa eu quero saber. Então, vamos seguir aqui, vamos ver se a gente chega perto, pelo menos. Pelo menos perto. Vamos ver se... Vamos seguindo aqui. Eu acho que a gente vai chegar um pouquinho mais, avançar um pouquinho, a gente vai. Né? O que são as sombras projetadas no fundo da caverna? O que vocês acham? Acho que a Maria Sila está levantando a mão. Tu quer falar? Maria Sila? Vamos lá, quem é? Tu consegue desmutar o teu microfone? Aí, deu. A gente, de tudo que a gente já ouviu, no caso eu, né, tô falando por mim, tem várias explicações, né? Mas eu entendo assim, ó, que a verdade é tanto para aqueles que estão acorrentados que aí da caverna. Então, eu acho assim, ó, tanto um quanto o outro estão na sua verdade, né? São todos iguais. Só que aqueles que estão lá na caverna, lá, que não conseguiram sair, eles ainda vão precisar de alguma coisa, mais um tempo, ou uma outra coisa que vai acontecer que vai fazer eles sair dali também. E eu acho assim, ó, que alguém tem que sair para poder descobrir o que existe aí pelo mundo afora. E assim, ó, tanto aqueles que ficaram como os que saem, somos iguais. Está dando para entender, né? Só que a gente teve mais condições de visão. Não está dando para entender. Para poder se movimentar, sair. Internet. Tanto ele quanto eu tá dando para entender a explicação? Não deu, Sila. A internet está ruim. Tá travando um pouquinho.
Repete, vamos ver. Tu quer falar de novo? Ah, agora tá sem microfone. Peraí. Tentar. Ela está com fone, Bárbara, ou não? Tá com fone, tá com Se fone. ela aproximar da boca o microfone, pode ser que esteja cortando porque está longe. Não, pior que a internet, né? Tu quer tentar de novo, Maria Sila? Agora a gente não tá te ouvindo mais. É. Deixa. Deu. Agora te ouvimos. Ah, bom. Agora te ouvimos. Quer tentar? Não? Tá. Eu entendi assim, tem várias explicações, mas assim, uma mais rápidazinha. Tanto aqueles que estão na caverna como os que saiu são importantes, porque aquele que saiu movimentou aqueles que ficaram, porque eles acharam ruim, acharam que não devia, mas ele teve a coragem de buscar uma visão mais ampla, ele já se iluminou, ele está procurando sair, aquilo não está fazendo mais ele. Existe o mundo é imenso, ele está procurando uma coisa melhor. E tanto um quanto o outro, um precisa do outro. E a gente, eu também entendi assim, ó, que cada um de nós tem que aceitar o outro como ele é. E ver de que forma nós podemos conviver com aquela pessoa daquela forma e ajudar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Claro que isso aí entra o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente faz, enfim, tudo. Mas isso, a própria caminhada vai fazendo com que a gente vai se melhorando cada vez mais. É mais ou menos isso que eu poderia dizer agora rapidamente. Obrigado. Ficou bom. Aquilo que o senhor não disse, depois nós conversamos. Pois é. Entendeu, né? O que o Platão quer dizer, né, é que existem coisas, a verdade é uma coisa imutável, né? Ela independente do tempo, independente da época, tanto da época dele como agora, as coisas são imutáveis, né? Ele coloca, por exemplo, assim, um quadrado vai ser sempre um quadrado. Não tem como dizer que não é. Não é? Não tem como dizer que não é. Então, e esse quadrado não está dentro da caverna, está fora da caverna. O que realmente é verdadeiro é o que está fora da caverna. Então, o que a gente pode dizer para nós assim? Bem, eu posso dizer também que, às vezes, já aconteceu comigo, de eu olhar, agora é a visão que está funcionando, eu olhar, eu digo, está chegando o fulano está chegando aí. A pessoa se aproxima, quando chega perto, eu olhei, mas não era o fulano, eu nem conheço essa pessoa. Então, a visão que nós temos das coisas, às vezes, nos enganam. Se o nosso corpo não tem condições de captar 100% das vezes tudo o que acontece, então o nosso meio de captação da realidade, percepção da realidade, ele pode falhar. Isso que o Platão quer dizer. Né? E isso, às vezes, passa totalmente desapercebido. O que nós temos que fazer, então, para poder chegar mais próximo da realidade? O mundo que eu consigo captar através dos meus 5 sentidos é o mundo das aparências. É aquilo que eu estou vendo, que eu estou tocando. Mas existe um outro lugar onde todas essas aparências são tratadas, que é na nossa inteligência, a parte intelectual. Então, quando a nossa parte intelectual está devidamente equipada, principalmente com conhecimento, nós temos mais capacidade de discernir o certo do errado. Para isso, eu preciso ter conhecimento. É o que ele sugere. Vamos continuar aqui. Eu tenho um roteiro aqui para seguir, né? Eu estou acabando fazendo para responder as perguntas, eu vou ver vamos continuar aqui. O que são os grilhões e as correntes? Os grilhões, as nossas correntes, é a nossa subjetividade, né? É o jeito, é o nosso sistema de crenças,
é o que nós estamos percebendo da realidade. Nós percebemos a realidade de uma forma distorcida, assim como eram as imagens. As imagens eram distorcidas. Por quê? Porque a fonte de luz, que é a fonte de conhecimento, era uma labareda. A labareda, ela não pode produzir uma sombra que expressa a realidade como um todo, como o sol. O sol expressa corretamente. A labareda não. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? É o filósofo. Agora, o filósofo é aquele que vai buscar conhecimento. Todos nós somos filósofos, cada um num nível diferente do outro. Toda vez que a gente procura conhecimento, por exemplo, vocês todos hoje vieram aqui, às 2 horas, entraram no site para buscar o quê? Procurar aprender alguma coisa. Isso é atitude de filósofo. Então, o que o Platão está dizendo é que para nós chegarmos próximos da realidade absoluta, nós temos que aprender mais, nós temos que buscar conhecimento. Se o conhecimento não for alcançado, nós continuaremos achando que as coisas são do jeito que nós achamos. Mas quando nós adquirimos conhecimento, a nossa consciência a respeito da realidade se expande e nós captamos mais longe. Aumentamos a nossa capacidade de percepção da realidade com o conhecimento. Quem é o filósofo? O que significa filosofia? Filosofia é amante do conhecimento. O filósofo é um amante do conhecimento. Por isso que eu digo que todos nós somos. Porque nós, de alguma forma, cada um seu jeito, entrou hoje no site e está buscando conhecimento. Às vezes a gente não tem nem consciência disso, mas a gente está realmente buscando conhecimento. Quando a gente abre um livro para ler, às vezes a gente acha que eu vou me divertir com um livro, mas no fundo, sempre a gente aprende alguma coisa. O aprendizado é fundamental. Né? Então, filosofia significa a busca do conhecimento. Procurar conhecer mais. E por isso que o povo grego fez o que nenhum outro povo da antiguidade fez. Eles queriam saber por que essas coisas são assim. E eles foram investigar. E eles conseguiram perceber muita coisa. Tanto é que eles criaram a filosofia, criaram também a democracia, criaram uma série de outras coisas, né, que até hoje influencia a nossa vida. Bem, o que representa a luz do sol? O sol representa a verdade, aquilo que ilumina o mundo superior, né, que é o mundo que fora da caverna. O Platão chama de mundo das ideias. O Platão definiu o mundo das ideias, aonde essas ideias, que é aquilo que nós temos, às vezes, nós temos segundo Platão, estou falando segundo Platão, tá? Às vezes a gente tem assim eu tive uma ideia legal, eu vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Então ele diz assim, a pessoa que por algum momento atingiu o mundo das ideias, que para ele não é o mundo material, não é mundo material. O mundo material é a caverna, que é o planeta Terra, né? Quando nós temos um insight, né? Ou então nós tivemos, eu tive uma ideia, isso aqui. De algum momento, nós acessamos o mundo da ideia, captamos uma ideia de lá e trouxemos para a nossa consciência. Né? Então, como é que eu atinjo o mundo das ideias? Cada vez mais frequentemente. Quanto eu adquiri cada vez mais conhecimento. Quando eu busquei cada vez mais conhecimento. É isso que ele está sugerindo. Então, todo o esforço que o rapaz fez, o que significa aquele esforço que o filósofo fez? Isso, escalar aquela saída, vocês viram que é difícil de subir. E à medida que ele vai subindo, o sol vai ofuscando ele. O que significa isso?
é a dificuldade que nós temos de buscar conhecimento. Não é uma coisa assim que a gente tem. Não é uma coisa simples. É uma coisa que, né, nós temos que investir em nós mesmos. Nós temos que buscar conhecimento através de um desejo nosso de querer aprender, né? De não deixar que o cotidiano nos carregue, não deixar que a nossa zona de conforto se estenda por muito tempo. A zona de conforto é bom para tirar umas férias, mas nós sempre devemos estar sempre na estrada, mesmo nas situações mais difíceis. Está numa situação difícil, muito bem. Eu fico, num certo momento, carregando as baterias, né? Terminou aquilo ali e eu tenho que retomar de novo a vida. Tem que ir atrás das coisas. Né? Porque o jeito que nós temos de viver, se é no Polo Sul, se é na Bahia, se é onde for, não importa. Nós temos que investir em nós mesmos. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar parados, nós morremos, mesmo só não vamos enterrados. Mas isso significa a morte. Né? Ficar parado na frente de uma televisão o dia inteiro, olhando aquelas imagens, né? O que significa a televisão para nós hoje? Né? Quantas coisas... A televisão tem coisa boa, né? Tem coisa. Mas aquelas imagens que nós ficamos vendo na televisão, do que significa aquilo? O que significa uma novela? Não é uma espécie de assim, ó, extrair a pessoa da realidade? Como nós precisamos, às vezes, sair fora da realidade, né? É por isso que, às vezes, a gente toma um vinho, né? Vai dar uma saidinha. Nós precisamos tirar sempre, entrar numa zona de conforto. Às vezes, a gente precisa disso. Mas não é só através do vinho, né? Da cerveja, enfim. O álcool nos tira fora da realidade, mas também outras coisas nos tiram fora da realidade, que é a televisão. É uma das formas de nós pararmos de pensar. Mas às vezes isso é feito de uma forma deliberada, né? Por pessoas que querem nos levar para um lado ou para o outro, fazer com que a gente pare de pensar. Existem programas na rede de televisão que são feitos exatamente para te não pensar nos seus problemas. Sabia? Seria alienação, né, Celso? Totalmente alienação. Te tirar fora da realidade. E tu adora isso, porque quando nós saímos fora da realidade, nós descansamos. Parei de pensar. Que maneiro. Agora eu quero passar tempo, né? Então tu vai ver lá o Big Brother, a vida lá. Então esses programas que foram feitos especialmente para que nós não pensemos. E quando nós paramos de pensar, eu paro de pensar em mim mesmo, meus problemas, e nos problemas da sociedade, problemas políticos do país, um problema de, enfim, corrupção, tudo isso, eu me desligo, eu fico alienado da realidade. Existem programas, digo isso para vocês, isso já está mais que provado, que são feitos exatamente para alienar a pessoa. Então, se eu tenho esse conhecimento, que eu aprendi na faculdade, se eu tenho esse conhecimento, quando eu percebo que eu estou diante de um programa desse, eu mudo de canal, ou apago a TV. É isso que eu estou dizendo. O conhecimento nos ajuda cada vez mais a nós ampliarmos a nossa consciência. E aí estarmos mais próximos possíveis da realidade. Uma coisa que eu lembro que meus professores sempre falam é que o conhecimento liberta, né? É outra coisa que eu ia dizer, foi muito bom, até esquecendo. Porque a ignorância também estão simbolizadas nas correntes. E o conhecimento é libertador. Quando eu sou ignorante, imagina uma pessoa que não sabe escrever hoje. Imagina a ideia que ele tem de mundo, uma pessoa que vive no nosso mundo analfabeto. Essa pessoa, coitada, né? Ela vai ter uma dificuldade enorme de viver nesse mundo. Se fosse viver lá na tribo de índios da Amazônia, talvez lá ela conseguisse ser um grande guerreiro, uma outra coisa. Mas, pensando bem, até os índios da Amazônia hoje já tem televisão, tem tudo lá. Então, olha, uma pessoa que tem pouco conhecimento hoje vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade de viver nesse mundo. Ela vai pensar que o mundo é uma coisa completamente
fora do que o mundo realmente é. Sérgio, Pois não. mas eu queria te colocar uma coisa, assim, tipo, que eu estava pensando, na verdade, o filósofo, então, é aquele cara insatisfeito com a sua realidade. E ele se posiciona para fora, né? Então, assim, também, para as pessoas saírem desse status quo que elas estão, desse momento de vida, elas têm que gerar dentro delas uma insatisfação. Isso. Senão ela não sai, ela fica ali, tá? Se ela se acomodar, está perdido. Nós não podemos acomodar. E eu acho assim que esse passo adiante, aqui que a gente dá, está de acordo com a nossa necessidade de evoluir. Quando chega um momento que eu digo assim, bom, agora aqui não está confortável, eu vou ver ali adiante como é que está. Sim. E a gente não anda aos saltos, né? Sim. Ah, sim, é verdade. A gente anda... Altos e baixos. E passo a passo, né? Sim, passo depois do outro. Então, eu acho, sim, Ana, eu acho que pode ser visto assim, né? Eu acho que faz sentido o que tu falou. A pessoa tem que estar desconfortável. E isso é muito bom. Olha, a zona de conforto é muito boa para tirar férias. Não podemos querer entrar na zona de conforto. Agora eu me aposentei, por exemplo. Eu me aposentei e fiquei um ano parado aqui. O que eu vou fazer? Eu não sabia encontrar um caminho. Eu queria fazer alguma coisa. Quando eu me lembrei na universidade, mas é a universidade, voltei para PUC. Dizendo, sai da zona de conforto. E abriu um mundo para ti, hein? Abriu um mundo para ti. Sim. Olha, eu tive aulas, posso até dizer para vocês, eu tive uma aula de jornalismo que eu entrei um Sérgio e saiu outro. Acredito. Numa aula, as informações que eu tive a respeito de como é que funciona a mídia, eu saí de lá apavorado, eu não sabia que era assim. Saí de lá, mas, meu Deus, como é que eu não sabia que ele funciona desse jeito? Aí começa a cair umas fichas, né? A gente vai ver, mas é claro que é assim. É claro, a gente fica achando que as coisas são... As pessoas são do jeito que somos, nós somos cheios de imperfeições, né? E, claro, a mídia a notícia é uma mercadoria. Sérgio, deixa eu só te manifestar uma coisa. Oi, quem é que está falando? Não, é que eu só queria perguntar uma coisa para ele, Márcia. Qual é a representação da sombra? Da sombra? Da sombra na figura. Das sombras? Só interrompendo um pouquinho. Depois da Bel, então, vamos o Rogério, que levantou a mãozinha, estava um tempinho. E depois pode ser Márcia. As sombras para botar uma fila. Tá, ok. A sombra. Isabel, as sombras representam o nosso sistema de crenças. Porque se eu fico ali discutindo se é um gavião, se é sei lá, um fazão, eu de certa forma, eu estou acreditando naquilo. Uhum. Né? Porque se eu não acreditasse, o outro, por exemplo, já está... Não, eu não quero mais saber disso aqui. Os outros todos ficavam discutindo, não, mas isso é aqui, porque as sombras, as imagens que aconteciam ali, né, elas não eram fixas, né, como aparece nesse desenho que apareceu ali. Claro, é um desenho fixo, né? Mas tu imagina uma fogueira, né, as chamas elas são todas, estão se mexendo, né, se movem, não é uma coisa fixa como o sol. Né? Então, a sombra que é produzida de uma fogueira é a sombra, a hora que tu define, parece que é isso, parece que é aquilo. E o povo da caverna passava todo o tempo dele querendo descobrir a realidade, acreditando naquela informação muito pobre de realidade. Elas eram muito pobres de realidade. Né? Elas continham pouca realidade. E eles se contentavam com aquilo. Então, as sombras representam, de certa forma, o nosso sistema de crenças. Obrigada, Sérgio. Nosso conhecimento também, né? Conhecimento.
Sim, Rogério, gostaria de abrir o teu microfone? Eu gostaria, até porque eu quero falar, né? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Sérgio, só uma pergunta, uma constatação. Sim. Assim, ó, a gente não tem o risco, quando a gente defende uma verdade absoluta, de um autoritarismo muito grande, de uma visão autoritária de mundo, né? Porque cada um acaba dizendo que a sua verdade é absoluta. Só essa questão, a gente não teria o risco de cair num autoritarismo? Tudo depende do jeito que tu fizer isso. Defender uma ideia que aí entra a relatividade. Sim, entra na subjetividade. Que aí, quando tu fala na subjetividade, tu sai do âmbito geral e entra no âmbito particular. Né? Em filosofia a gente chama de universal e particular. O Platão aqui, nesse caso, está falando do universal, né? O particular é exatamente isso. Bem, eu acredito fielmente que tal coisa é. Muito bem, perfeito, porque o outro acredita que tal coisa não é. Né? Agora, depende do jeito que eu colocar isso e defender isso. Aí pode ser um autoritarismo, sim. Dados e fatos não ajudam a defender uma realidade. Sim. Dados e fatos. Forma, né? Depende da forma, né? Que a gente faz isso. Aí é uma coisa subjetiva, né? É do outro campo já, né? É uma coisa subjetiva. É que eu acho que já, por exemplo, essa verdade, mesmo no campo da física, porque no campo da física a subjetividade ela é menor, né? É bem menor, né? É bem menor porque então assim, mas por exemplo, antes de Newton não sabia nada da gravidade, dizia que a Terra era plana, não se conhecia nada disso. Se conheceu a gravidade, daí veio Einstein e esculhambou com a gravidade, botou uma curva lá, né? Então, é verdade. E se tu te aproxima do buraco negro, então, pelo amor de Deus, daí eu não tenho capacidade de entender a modificação, eu acho que a maioria não tem, a não ser pessoal, a modificação que existe nisso. Então, nesse aspecto, eu acho que daqui a pouco o meu medo é justamente esse, né? Se a gente coloca a verdade como absoluta, ela absoluta até quando? Eu acho que é importante a gente colocar esse tempo nisso, né? Porque senão muitas pessoas, né, a partir da questão da verdade absoluta, tu tem o preconceito, né? Tu tem o autoritarismo, tu tem morte, tu tem prisão, tu tem torturas, tu tem ela medo. Possibilita soltar tudo que a gente tem de ruim da gente, né? Porque se eu tenho a verdade absoluta, então só essa questão, né? Sabe que em ciência, se tu dizer que isso aqui é a verdade absoluta, ela não é aceita. Sabe por quê? Não é aceita porque se isso e deu, não admite mais nada, isso vira dogma, né? E o dogma na ciência não tem sentido de ser, porque no momento que se disser, olha, isso aqui e acabou, então isso acaba com a ciência, porque a ciência é a eterna investigação. Né? Para exatamente o que tu falou, os exemplos que tu falou, né? O Newton apresentou a lei da gravidade, aí vem o Einstein e descobriu outra. E para nós, hoje, o Einstein tá aí, né? Mas daqui a pouco mais aparece um outro sujeito que descobriu coisas que o Einstein não tinha visto. E aí, como é que fica? E a ciência é exatamente isso, é o eterno progresso do conhecimento. Se algum dia a pessoa disser assim, ó, isso é assim, bom, então acabou o progresso. Não tem mais como eu continuar. Isso determina o fim da ciência. Então, a gente não pode jamais dizer que isto é assim. Eu posso dizer, ó, eu acredito nisso. Bom, é diferente. Eu acredito nisso. Aí, se o outro disser que acredita naquilo, bem, vamos investigar, então. É a melhor coisa que tem.
Aliás, em filosofia, para que aconteça dialética, é importante que haja alguém que diz que é e o outro diz que não é. Aí diz, bom, os caras estão brigando. Não, não estão, não. Porque a dialética é exatamente isso. Quando você diz uma coisa que é, o outro diz que não é a tese e a antitese, né? Essas duas, se tiverem coisas em comum entre elas, elas podem se unir para formar uma síntese. E a síntese vai ter valor de verdade maior que as duas iniciais. Sempre, né, o Platão também fala na dialética aqui, mas aí já é uma coisa que é mais profunda, né, para entrar. Eu acho que não é o caso nosso hoje. Né, de falar da dialética, é importante que haja sempre alguém que diz que é uma coisa, outro diz que não é. Ah, muito bem, o que tu acredita? Eu acredito nisso. A tua realidade é essa? Sim. E a tua? Essa. Tá. Essas duas têm algo comum? Tem. Então é possível fundir as duas, tirando bom de um, bom de outro, para formar uma terceira, que essa terceira tem um nível de realidade maior que as duas iniciais. Aí houve um progresso. Na filosofia, adota o que se chama de dialética, isso, né? É o diálogo entre os opositores. Né? E a pessoa chega assim, não, é isso, eu não admito contrariedade. Bom, aí ele acabou com a dialética também. Não pode, né? Tem que haver sempre o diálogo, né? Isso se chama dialética, que é exatamente o estudo dos contraditórios, a fusão deles, para chegar a um nível de realidade mais elevado. Você pode ver, assim, como eu falei antes, né? A coisa da realidade não é tão simples, não. Não é. O Copérnico, quando disse que a Terra não era o centro do universo, imagina só. No final da Idade Média, lá, o Copérnico disse, olha, na verdade, a Terra que gira em torno do Sol. Ah, mas o cara está louco. Mas é só olhar e ver, como diz a música, né? O Sol vai lá, não é o Sol que cruza para cá, vai para lá. Quem é que está se mexendo? É o Sol. Não era isso que se acreditava naquela época? Né? A verdade para eles era isso. Mas isso não é assim. Não é porque o Sol faz isso e ele está se mexendo. É nós que estamos girando. E eles nunca pensaram nisso. Então, a igreja tinha a Terra como centro do universo e o Papa como o centro da Terra. Então, o Papa era ele e Deus. Imagina só quando o Copérnico disse que não, aqui, ó, quem está no centro é o Sol. Destronou o Papa, então foi um problema de uma época que a religião mandava em tudo. Imagina só o impacto que teve quando o cara falou isso aí. E o Galileu também, né? Inclusive, o Galileu chegou uma hora que ele teve que dizer que me enganei, senão ele ia para a fogueira. Quando eles tentaram mudar a realidade na época. Pessoal, agora por causa do tempo, Márcia, gostaria de falar, daí a gente encerra depois. Não, só quando tu falou na questão do jornalismo, que tu te assistiu uma aula, me chamou a atenção, porque, na verdade, se tu tivesse assistido uma aula de propaganda, tu ia enlouquecer. E na propaganda, eu cursei as duas faculdades, né? A propaganda, tu tem que desconstruir a realidade para tu vender. Então, tu cria uma realidade paralela e convence as pessoas do que o que tu está dizendo é o real. Isso aí. Então, é isso aí. É tudo uma inteligência para enganar a pessoa. A pessoa em administração, falando em propaganda, a gente dizia que a propaganda é a arte de criar a angústia do não ter. Isso mesmo. Isso aí. O marketing, na verdade, tu cria uma necessidade nas pessoas que elas não sabiam que tinham. Trabalha com o inconsciente das pessoas, né? É uma coisa, olha, é complicado isso. E cada vez mais nós encontramos na nossa vida de hoje coisas como essa. Né? A gente tem que se acordar para isso. Nós temos que nos acordar que as coisas não são bem como parecem que são. Isso o Platão já sabia. Antes de Platão, tinham outros anteriores a eles, o Sócrates e o Platão,
que já estavam discutindo o que realmente é e o que realmente não é. Já havia, olha só. E nós aqui nem sabemos que isso acontece. A gente nem sabe que existe essa possibilidade de... mas para mim, o que eu estou vendo é mais pura verdade. Naquele tempo, há 2.500 anos atrás, os caras já sabiam que não era assim. E hoje nós nem desconfiamos, né? Porque existe tanta coisa em cima da nossa cabeça, desvirtuando o nosso pensamento, que, olha, é isso que tu falou, Márcio. A coisa é complicada. E por isso que eu acho importante esses encontros, né, que a gente pode, pelo menos, dar um alerta. E hoje, para mim, aqui, eu estou dando um alerta apenas, porque aí tem que tem que estudar um pouco mais, para poder agora, e aí, como é que eu faço? A filosofia ajuda? Sim, a filosofia ajuda a gente... Só que aí é o seguinte, a filosofia tem várias formas de a gente procurar entender o que realmente as coisas são. Então, só que tem que fazer o curso, aí tem que penetrar fundo na coisa, né? Porque, mas pelo menos nos ensina a questionar, né? Sim, eu estou só alertando. Hoje aqui não é curso, né? Não tem como, a gente estuda 4 anos e é pouco. É pouco, muito pouco. A gente tem que estudar sempre, tem que sempre estar ligado. Eu me formei em 2018, em dezembro. Eu estou lendo mais agora que antes. Tem que ler, tem que investigar, tem que continuar sempre. A gente não pode deixar passar isso. É importante essa reflexão, né? É importante ir a fundo, buscar conhecimento, nunca parar, né? Sim. E essa é uma questão que é enorme, né? Uma questão que a gente pode continuar falando e nunca vai acabar. E para isso eu convido vocês todos a participar da nossa oficina do pensamento, né? Que é bem bacana, a gente lê alguns textos, a gente reflete bastante, o pessoal gosta bastante, então estão todos convidados porque é um momento de acolhimento, conversa. Eu gosto muito de participar, é um privilégio estar junto com eles, né? E é isso. Reforça dia e hora, reforça para nós dia e hora. É hoje da oficina. Terças 10 às 12. Isso. Estão todos convidados. 10 horas às 12. Inclusive, a gente pode continuar essa questão lá, né? É bem interessante. Lá já discutimos isso, né? A gente tem que ter consciência que nós somos eternos aprendizes. Eu acredito nisso, né? É uma crença que eu tenho. Então, agora vamos fazer a foto. Uma foto. É. Fotinha. Pessoal, segue. Todo mundo pertinho da câmera. Pessoal que está com a câmera fechada, se quiser abrir. Maria Cristina, Lúcia. Então, vamos lá. Arruma o cabelo, Sérgio. Mas o que eu tenho é isso aí. Mais um momentinho para a segunda tela. Prontinho. Estou no salão aqui ouvindo a palestra do Sérgio. Vou falar da foto, Lúcia. Vou abrir agora o microfone de vocês. Agora. Sérgio, muito obrigada pela tua participação. A gente recebeu sugestão de outros associados, acho que foi bem importante. E, infelizmente, eu estava numa ligação, não consegui acompanhar tudo, mas o que eu acompanhei foi bem proveitoso, né? Acho que a Babi já deu o recado da oficina. E amanhã esperamos vocês no Conexão Social também, gente. Vamos ter um desafio amanhã de desenho bem legal. Então, esperamos todo mundo, tá? 16 Obrigada, horas. Sérgio. Valeu, Sérgio. Obrada. Valeu, Sérgio. Ótimo. Abraço, pessoal. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Fiquei com perguntas para a próxima aula. Vai para a aula, vai na aula. Para aula. Boa semana. Boa semana toda. Valeu. Tomar um café agora. Bolinho de chuva. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau.